Você já olhou para sua vida, para a casa que construiu, a família que formou, o rosto que sorri nas fotografias, e sentiu que estava olhando para a vida de outra pessoa? Eu vivi em uma fortaleza que chamei de lar, protegida por muros que chamei de amor. Mas descobri que as fortalezas mais seguras também podem ser as prisões mais perfeitas. Esta não é uma história sobre o fim de um casamento. É a história sobre a demolição de uma vida, para que a minha, a verdadeira, pudesse finalmente ser construída. É a história de como eu me tornei a arquiteta do meu próprio recomeço. Havia um tempo em que minha identidade cabia em 2 palavras, esposa de. Era um título que eu usava com orgulho, uma armadura que me vestia todos os dias. Nossa vida era a materialização do sonho que nos venderam. A casa com o jardim bem cuidado, as viagens de férias emolduradas na parede da sala, os jantares com amigos onde as risadas pareciam ensaiadas para um comercial de margarina. Eu era a metade de um nós que todos admiravam, um nós que parecia sólido como uma rocha, inabalável. Mas o que ninguém via, o que nem eu mesma queria admitir, era a erosão silenciosa que acontecia por dentro. A rocha estava se tornando areia. Minha identidade, que eu havia depositado inteiramente nas mãos dele no sucesso do nosso casamento, estava se esvaindo. Fui criada sob um dogma sussurrado de geração em geração: o casamento é para sempre. E o divórcio? O divórcio era um atestado de falha, uma mancha que a mulher carregaria para sempre. Era a prova de que você não tinha sido boa o suficiente, sábia o suficiente, paciente o suficiente para manter seu castelo em pé. Essa crença era a argamassa dos muros da minha prisão dourada. Do lado de fora tudo brilhava, do lado de dentro o ar era rarefeito. A rotina, antes um conforto, tornou-se uma mordaça. Os eu te amo tornaram-se automáticos, desprovidos de alma. O silêncio entre nós nos jantares era mais barulhento do que qualquer discussão. Eu senti uma solidão profunda, uma solidão a 2, que é talvez a mais cruel de todas. Eu sorria para as fotos, mas meus olhos já não sorriam mais. Eu estava atuando no papel da minha vida, esperando que, em algum momento, a emoção se tornasse real. E então, o chão tremeu. Não foi um terremoto, não foi um grito, foi um bip, o som de uma mensagem chegando no celular dele deixado por acaso na mesa de cabeceira. Uma luz que piscou no escuro do nosso quarto e iluminou a mentira em que eu vivia. Não precisei ler muito. O nome, a intimidade naquelas poucas palavras foi o suficiente. Naquele instante a fortaleza ruiu. Os muros de vidro se estilhaçaram, e os cacos cortaram a minha pele, a minha alma. A descoberta da traição não foi apenas a quebra de uma promessa, foi a anulação de 15 anos da minha história. Foi como descobrir que o livro que você estava lendo com tanto amor tinha as páginas mais importantes arrancadas. A dor não era abstrata. Era física. Um soco no estômago que me deixou sem ar, um nó na garganta que me impedia de gritar, um frio que subiu pela minha espinha e congelou meu coração. Minha primeira batalha não foi com ele. Foi comigo mesma, com a voz da minha avó, da minha mãe, da sociedade inteira ecoando na minha cabeça: lute. Perdoe. Família é o mais importante. O que os outros vão pensar? O que você vai ser sem ele? Eu me olhei no espelho, e não reconheci a mulher que me encarava. Seus olhos estavam cheios de um pânico que eu nunca tinha visto. Quem era ela, se não fosse a esposa dele? O que restava quando a estrutura que me definia tinha virado pó? O silêncio do nosso casamento havia sido quebrado, e o barulho da queda era ensurdecedor. A toa primia-o-i. A coragem não chegou como um leão, rugindo. Ela chegou como um sussurro, no meio de uma madrugada insone, depois de dias chorando no chão do banheiro. A coragem de dizer: basta. Foi a palavra mais aterrorizante e mais libertadora que eu já pronunciei, mesmo que apenas para as 4 paredes do meu quarto. Cada fibra do meu ser gritava para eu ficar na zona de conforto, no território conhecido da dor familiar. O desconhecido era um abismo escuro e sem fundo, mas ficar seria uma morte lenta, um definhar diário, a traição final contra a única pessoa que eu deveria proteger a qualquer custo, eu mesma. A decisão de partir foi o ato mais egoísta que já cometi. E por isso mesmo foi o maior ato de amor próprio da minha vida. Pela primeira vez, em meio aos escombros, eu estava me escolhendo. Fazer as malas foi um ritual de desapego.
Cada peça de roupa, cada livro, cada objeto parecia carregar o peso de uma memória, o fantasma de um sonho. Sair daquela casa foi como uma amputação. A porta se fechou atrás de mim e eu soube que não estava deixando apenas um lugar, mas uma versão de mim que nunca mais existiria. Levei comigo não apenas minhas roupas, mas os destroços de um futuro que eu havia planejado nos mínimos detalhes. O mundo do lado de fora não me recebeu com um abraço, ele me recebeu com a frieza da burocracia, advogados, papéis, divisões, recebeu-me com os olhares de pena de alguns e os de julgamento de outros. Amigos que, de repente, precisavam escolher um lado, e no processo, deixavam um vazio onde antes havia cumplicidade. O silêncio ensurdecedor da casa que eu havia deixado foi substituído pelo silêncio opressor do meu novo e pequeno apartamento. Um espaço que era só meu, mas que parecia grande demais, vazio demais. Começou o processo de desconstrução. Se eu não era mais a esposa de E, quem afinal eu era? Essa pergunta ecoava nas paredes nuas. Eu me sentia como um prédio implodido, uma pilha de entulho sem forma. Chorei por dias. Chorei a perda dele, sim, mas chorei principalmente a perda de mim, da mulher que eu pensei que era, da vida que eu acreditei que teria para sempre. O luto foi avassalador. Mas, em meio ao caos, pequenas vitórias começaram a surgir. Eram monumentais. Lembro-me da primeira noite em que consegui dormir por 3 horas seguidas, sem acordar com o coração disparado. Lembro-me da primeira refeição que cozinhei. Um simples macarrão com molho de tomate. Comi na mesinha da cozinha, sozinha, e pela primeira vez em muito tempo, senti o gosto da comida. Senti o gosto da autonomia. Lembro-me da primeira vez que fui ao cinema sozinha. Sentei na poltrona, com meu balde de pipoca, e senti um pavor inicial. Todos pareciam estar me olhando, julgando. Mas então as luzes se apagaram, o filme começou, e eu me perdi na história de outra pessoa. Na saída, caminhando pela rua, percebi que não havia morrido de solidão. Pelo contrário, eu havia gostado da minha própria companhia. Foi nesse momento que eu entendi, eu não precisava de ninguém para me consertar. Eu tinha os cacos. E as mãos. Eu poderia começar a juntar as peças. Elas não se encaixariam da mesma forma, a imagem final seria diferente. Mas as peças, mesmo quebradas, ainda eram minhas. A arquiteta estava começando a encontrar suas ferramentas. A reconstrução não é um evento, é um processo. Lento, por vezes doloroso e nada linear. Houve dias em que a saudade do que era familiar me derrubou. Dias em que a dúvida gritou mais alto, me perguntando se eu tinha feito a escolha certa. Nesses dias, eu me permiti sentir. Acolhi a dor como parte da obra, como o cimento que, apesar de áspero, uniria os novos tijolos. A verdadeira virada aconteceu quando percebi que a fundação da minha vida antiga era instável, porque havia sido construída em terreno alheio. Agora, pela primeira vez, eu estava construindo em solo próprio. A fundação era minha. Comecei pequeno. Matriculei-me naquela aula de cerâmica que eu sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. O contato com a argila, a possibilidade de criar algo belo a partir do barro, era uma metáfora perfeita para o que eu estava vivendo. Redescobri paixões que haviam sido engavetadas, como a fotografia e longas caminhadas na natureza. Cada clique da câmera, cada passo na trilha, era um passo em direção a mim mesma. As amizades também se transformaram. Algumas se foram, mas as que ficaram se aprofundaram. E novas surgiram. Conexões baseadas não no casal que eu era, mas na mulher que eu estava me tornando. Pessoas que me viam de verdade. No trabalho, mergulhei de cabeça. Minha carreira, que antes era secundária, tornou-se meu palco. Descobri uma força e uma competência que eu não sabia que possuía. O sucesso profissional não era mais para complementar o sucesso do casamento. Era meu, inteiramente meu. E o mais importante, aprendi a arte de desfrutar da minha própria companhia. O silêncio do meu apartamento deixou de ser opressor, e se tornou pacífico. Um santuário. Descobri que eu sou uma ótima companhia para um café, para um filme, para uma viagem. Hoje, quando me olho no espelho, a mulher que vejo não é a mesma. Não vejo a vítima de uma traição, ou a mulher fracassada de um divórcio.
Eu vejo as minhas cicatrizes, e as honro. Elas não são marcas de fraqueza. São o mapa da minha jornada, a prova da minha resiliência. Minha força não nasceu da ausência da dor, mas da minha capacidade de atravessá-la e transformá-la em alicerce. A prisão cultural que tanto me aterrorizava, o medo do que os outros iriam pensar, hoje é apenas um eco distante. Eu finalmente entendi. O divórcio não foi o meu fracasso. Foi a minha libertação. Foi a minha formatura. A graduação de uma vida que era pequena demais para a mulher que eu estava destinada a ser. Se você está aí, agora sentindo o chão tremer sob seus pés, se a sua fortaleza está ruindo e você só consegue ver os escombros, escute. Essa dor que você sente, essa dor que parece que vai te rasgar ao meio, é a dor do parto. O parto da sua nova versão. A casa que desmoronou não é o fim. É a limpeza do terreno. Um terreno que agora é seu, para você construir o lar mais importante de todos. Um lar dentro de si mesma. Partir não é um ato de desistência. É um ato de fé radical no seu próprio futuro. Hoje, eu não sou definida pelo fim do meu casamento. Eu sou definida pela beleza, pela força e pela autenticidade da vida que eu construí depois dele. Uma vida que é, inegavelmente e gloriosamente, só minha. Porque a liberdade mais profunda não é estar livre por alguém, é ser inteiramente livre para ser você mesma. E essa construção, a que fazemos tijolo por tijolo com amor próprio, resiliência e coragem, essa sim, é para sempre. Toda demolição começa com uma planta baixa. Um projeto, um sonho desenhado no papel que promete segurança, beleza e um futuro. A minha planta baixa foi desenhada numa tarde chuvosa de outono, dentro de uma livraria antiga, com cheiro de café e páginas amareladas. É curioso como a memória guarda os detalhes que na época pareciam banais. A luz amarela dos abajures, o som suave da chuva contra o vidro, a melodia de um jazz que tocava baixo ao fundo, e ele. Ele estava na sessão de filosofia segurando um livro que eu amava. Eu o observei por um instante, antes de ele me notar. Havia uma seriedade no seu rosto, uma concentração que parecia criar um campo de força ao seu redor. Mas quando ele levantou os olhos e me viu, esse campo se desfez, e surgiu um sorriso. Não era um sorriso qualquer, era um sorriso que parecia dizer: "Ah, aí está você. Eu estava te esperando." Minha primeira impressão foi a de que eu havia encontrado um porto seguro. Ele falava com uma confiança que me desarmava. Não era arrogância, ou pelo menos não parecia ser. Era a certeza de quem sabia o seu lugar no mundo, e ele parecia ter um lugar guardado para mim ao seu lado. Ele me atraiu com suas palavras, com a forma como ele ouvia as minhas, inclinando-se para a frente, como se cada sílaba que eu dizia fosse a coisa mais importante do universo. Naquela época, ele era a personificação da estabilidade. Era gentil, protetor, ambicioso na medida certa. Ele falava sobre construir uma vida, não apenas viver uma. E eu, que sempre sonhei com fundações sólidas, vi nele o arquiteto perfeito para os meus sonhos. Nós saímos da livraria e a chuva tinha parado. O ar estava limpo, com cheiro de terra molhada. Caminhamos por horas, sem rumo, mas com a sensação nítida de que estávamos indo exatamente para o mesmo lugar. Lembro de uma noite alguns meses depois. Estávamos sentados na areia de uma praia deserta, sob um céu tão estrelado que parecia uma pintura. O som das ondas era a única trilha sonora. Foi ali, naquele silêncio compartilhado, que ele pegou a minha mão. Ele não disse nada grandioso, não fez promessas vazias. Ele apenas olhou nos meus olhos e disse: "Com você, eu me sinto em casa." Naquele momento, eu acreditei. Acreditei com cada célula do meu ser. Acreditei que casa era um lugar que construiríamos juntos, tijolo por tijolo, e que suas paredes seriam indestrutíveis. Ele me entregou a chave daquele futuro, e eu a aceitei, sem hesitar. Naquele dia, na areia fria, sob o olhar das estrelas, ele me prometeu um para sempre. E eu não tinha motivos para duvidar que o alicerce da nossa história era a rocha mais sólida que existia. Eu só não sabia, ainda, que até as rochas mais sólidas podem ser erodidas, silenciosamente, pela maré constante do tempo e dos segredos. A transição foi natural, como a maré que sobe e encontra a areia. Aquele sentimento de casa que ele me deu na praia se tornou um projeto.
Deixamos de ser dois indivíduos caminhando lado a lado para nos tornarmos uma única entidade, com um único propósito: construir. O pedido de casamento não aconteceu com fogos de artifício ou uma multidão aplaudindo. Aconteceu da mesma forma que o nosso amor nasceu, em silêncio, com a profundidade de um universo contido em um único gesto. Voltamos àquela mesma livraria onde nos conhecemos. A chuva caía lá fora, exatamente como naquele primeiro dia, o mesmo cheiro de café e papel. Ele me guiou até a seção de filosofia, parou em frente à mesma estante. Em vez de um livro, ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Ele não se ajoelhou. Ele apenas me olhou, com a mesma intensidade da primeira vez, e disse: toda a minha filosofia de vida se resume a uma única verdade. Ela só faz sentido com você. Quer construir o resto dos capítulos comigo? E ali, entre as palavras de pensadores que tentaram decifrar o mundo, eu disse o sim mais certo da minha vida. Meu mundo naquele momento estava decifrado. Era ele. Os primeiros anos foram uma sinfonia de felicidade. Compramos nossa primeira casa. Lembro-me do eco das nossas vozes nos cômodos vazios. Um som que prometia ser preenchido por risadas, por conversas noturnas, pela vida que pulsaríamos ali dentro. Pintamos as paredes nós mesmos, manchados de tinta e de alegria. Cada escolha da cor da sala ao modelo do sofá era uma negociação de amor, um tijolo a mais na nossa fortaleza. Nossos sonhos eram um mapa que traçávamos juntos, deitados na cama nas noites de domingo. Falávamos de ter 2 filhos, um menino com os olhos dele e uma menina com os meus cachos. Sonhávamos em viajar pela costa da Itália, em alugar um carro, e nos perdermos por vilarejos de pedra. Planejávamos envelhecer naquela casa, sentados na varanda que ainda construiríamos, vendo nossos netos correrem no jardim que ainda plantaríamos. Nossos planos não eram apenas planos, eram promessas sussurradas, a argamassa que unia nossos dias. E a felicidade? A felicidade era palpável. Estava nos jantares durante a semana, onde compartilhávamos as pequenas vitórias e frustrações do dia. Estava nas viagens de fim de semana, com o som das nossas músicas favoritas preenchendo o carro. Estava na forma como ele me abraçava por trás enquanto eu cozinhava, apoiando o queixo no meu ombro. Eram momentos que pareciam banais, mas que na verdade eram a estrutura de tudo. Se eu pudesse emoldurar um único momento, o auge do nosso amor, seria uma tarde de verão em Positano. Era a viagem dos nossos sonhos, a da costa italiana. Havíamos alugado uma pequena scooter e subimos por uma estrada sinuosa, com o cheiro de limões e maresia no ar. Paramos em um mirante. À nossa frente o mar Tirreno era de um azul tão intenso que parecia mentira. As casas coloridas desciam o penhasco como uma cascata. Não havia mais ninguém ali. Apenas nós, o sol quente na pele e o som distante das cigarras. Ele me abraçou por trás, exatamente como fazia na cozinha. Ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas olhando aquela paisagem. Então, ele virou meu rosto para o dele, afastou uma mecha de cabelo que o vento insistia em soprar nos meus olhos, e disse: olha bem para isso. Eu quero que você guarde essa imagem. Porque é assim que eu me sinto quando olho para você. Como se eu estivesse no lugar mais bonito do mundo. Naquele instante, eu me senti infinita. Senti que nosso amor era tão vasto e profundo quanto aquele mar azul, tão sólido quanto as rochas daquele penhasco. Eu acreditei, com uma fé cega e absoluta, que éramos para sempre. Aquele momento foi o nosso cume, o ponto mais alto da nossa construção. A vista mais perfeita. Era a fotografia que penduramos na parede da nossa alma. E por muito, muito tempo, eu acordei e dormi todos os dias acreditando que aquela fotografia era a mais pura e inalterável verdade. Eu só não sabia que mesmo nos lugares mais bonitos do mundo as sombras podem se alongar devagar, sem que a gente perceba, até que a noite chegue. É um engano confortável acreditar que os desastres acontecem de repente, um raio que corta o céu sem aviso, um terremoto que racha a terra em um instante. Mas a verdade, a minha verdade, é que a destruição da nossa vida foi um processo lento, como o gotejar persistente de água sobre uma rocha. A erosão foi tão gradual, que por muito tempo, eu me recusei a ver as fissuras que se formavam bem debaixo dos meus pés. As rachaduras não apareceram com gritos ou portas batendo, elas surgiram no silêncio.
surgiram no espaço que começou a crescer entre nós na mesa de jantar, um abismo que nenhuma conversa sobre o tempo ou o trabalho conseguia preencher. Surgiram no jeito como ele passou a segurar o celular, com a tela sempre virada para baixo, como se guardasse segredos de estado. Surgiram nas noites em que ele chegava tarde, com o cheiro de um cansaço que não era do escritório, e com um pedido de desculpas que já saía pronto, ensaiado. O trabalho está me matando, ele dizia, e eu, querendo acreditar, aceitava, porque a alternativa era aterrorizante demais para ser contemplada. A primeira vez que a água da goteira realmente me molhou, foi por causa de uma mudança de emprego dele. Ele foi promovido a um cargo que exigia mais viagens, mais jantares de negócios, mais tempo longe de casa. No início eu celebrei. Era o nosso sucesso, o próximo tijolo na nossa fortaleza. Mas essa promoção se tornou o véu perfeito para a sua ausência. E não era apenas uma ausência física. Ele estava ali, sentado ao meu lado no sofá, mas seus olhos estavam a quilômetros de distância. Ele se tornou um mestre da evasão. Perguntas simples sobre o seu dia eram respondidas com monossílabos. Tentativas de carinho eram recebidas com um suspiro cansado. O nosso nós estava sendo substituído por um eu dele, e um eu meu, que ficava cada vez mais sozinha. Foi nesse período que a manipulação emocional começou, sutil como um veneno inodoro. Eu comecei a questionar as suas ausências, a sentir uma intuição, aquela voz baixa e incômoda no fundo da alma que nos avisa do perigo. Uma noite ele chegou em casa depois da meia-noite, e eu, que não tinha conseguido dormir, perguntei onde ele estava. Ele não respondeu. Em vez disso, ele me olhou com uma expressão de profunda decepção, como se eu o tivesse ofendido. Você não confia em mim? Ele perguntou, com a voz carregada de uma mágoa calculada. Depois de tudo que eu faço por nós, por esta casa, você realmente acha que eu estaria fazendo algo de errado? Eu estou exausto trabalhando como um louco para nos dar um futuro, e é isso que eu recebo? Desconfiança? Naquele instante o jogo virou. A culpa, que deveria ser dele, foi transferida para mim. Eu me senti pequena, mesquinha, ingrata. Pedi desculpas. Eu, que havia passado a noite em claro roída pela angústia, estava pedindo perdão. Ele me abraçou, um abraço que não tinha calor, e disse: eu só quero o nosso bem. Às vezes, você se preocupa demais, você precisa relaxar. Ele não estava me acalmando, ele estava me silenciando. Estava me ensinando que as minhas percepções estavam erradas, que a minha intuição era um sinal de fraqueza, de paranoia. Ele estava me ensinando a não confiar em mim mesma. Essa tática se repetiu de várias formas. Quando eu expressava minha solidão, ele dizia que eu era carente demais. Quando eu questionava uma conta estranha no cartão de crédito, ele dizia que eu era controladora. Ele começou a criticar minhas amizades, dizendo que certas amigas colocavam ideias na minha cabeça. Lentamente ele estava construindo um novo muro ao meu redor, não para me proteger, mas para me isolar. Para que a única voz que eu ouvisse com clareza fosse a dele. E a voz dele dizia repetidamente que o problema era eu. A suspeita da traição, portanto, não foi um raio. Foi a conclusão lógica de meses de evidências que eu tentava desesperadamente ignorar. Foi o cheiro de um perfume feminino que não era o meu, impregnado na camisa dele. Quando perguntei, ele riu. Deve ser de alguma colega de trabalho que me abraçou para dar os parabéns por um projeto. Você está vendo coisas onde não existem. Está ficando obcecada com isso? Eu me senti ridícula. Mas o cheiro estava lá. Era real. Houve a vez em que ele me disse que estaria em uma conferência em outra cidade por 2 dias. Uma amiga minha, por coincidência, estava na mesma cidade e me ligou, animada, dizendo que tinha acabado de vê-lo almoçando em um restaurante charmoso, mas que ele parecia não tê-la visto. Quando o confrontei, ele explodiu. Disse que minha amiga devia estar enganada, que eu estava incentivando fofocas, que eu estava tentando sabotar a nossa paz. Ele foi tão convincente na sua indignação, tão ofendido, que eu duvidei da minha própria amiga. Liguei para ela, e disse que ela devia ter se confundido. A vergonha que senti ao desligar aquele telefone ainda queima na minha memória. Eu estava me tornando cúmplice da mentira dele, contra as pessoas que me amavam.
A manipulação era a névoa que ele criava para esconder a traição. Ao me fazer duvidar da minha própria sanidade, ele ganhava liberdade. Cada vez que ele me chamava de louca ou paranoica, ele estava na verdade reforçando as grades da minha prisão. Ele me convenceu de que o mundo que eu percebia não era real, que as rachaduras que eu via na parede eram apenas ilusões da minha mente insegura. E a parte mais cruel é que, por um tempo, eu acreditei. Eu me esforcei para ser a mulher que ele dizia que eu deveria ser, mais confiante, menos questionadora, mais compreensiva. Eu estava tentando consertar a mim mesma, sem perceber que a estrutura inteira estava podre na fundação. Eu vivia em um estado de negação vigilante. Fingia acreditar nas suas histórias, mas meu corpo sabia a verdade. Eu não dormia direito. Tinha dores de cabeça constantes. Meu sorriso nas fotos ficou congelado. Uma máscara que mal escondia o pânico nos meus olhos. Eu estava em guerra comigo mesma. A mulher que amava aquele homem da livraria lutava contra a mulher que sentia, com cada fibra do seu ser, que estava sendo enganada. Eu não procurei pela prova. Juro que não, porque no fundo eu tinha medo de encontrá-la. Encontrar a prova significaria que o mundo que eu conhecia deixaria de existir. Significaria que a demolição seria inevitável. Então, eu continuei vivendo sobre os escombros iminentes, ignorando os tremores, esperando por um milagre, e ao mesmo tempo, rezando por um sinal definitivo que me desse a permissão para parar de lutar. E então naquela noite o sinal não veio como um sussurro, ele veio como um bip. Uma luz que piscou no escuro, e que finalmente iluminou a verdade que eu havia tentado tanto manter na sombra. A goteira não estava mais apenas me molhando. A barragem havia se rompido. O bip do celular foi o som da demolição. A luz da tela, o holofote que expôs as rachaduras que eu tentava cobrir com gesso e tinta. Eu não gritei. Não chorei. Eu fiquei sentada na beirada da cama, no escuro, por um tempo que poderia ter sido minutos ou horas. O som da respiração dele, dormindo tranquilamente ao meu lado, era uma afronta. Ele dormia o sono dos justos, enquanto a minha justiça, minha realidade, tinha acabado de ser executada. Quando ele acordou na manhã seguinte, eu estava no mesmo lugar. O celular estava na minha mão. Ele me viu o aparelho e seu rosto se transformou. Pela primeira vez em anos, eu vi o pânico cru, sem disfarces. A máscara caiu. Ele tentou a velha tática, a da indignação. O que você está fazendo mexendo no meu celular? Isso é uma invasão de privacidade, mas a voz dele não tinha força de antes. Era o rugido de um rei que acabara de perder seu trono. Eu não levantei a minha voz. Apenas olhei para ele, um olhar que vinha do fundo de um poço de dor e clareza, e disse: a privacidade acabou quando você a convidou para dentro da nossa cama. Essa foi a gota de água. Não a traição em si, mas a sua reação. A tentativa descarada e final de me fazer a vilã da história. Ali, naquela manhã cinzenta, eu vi que o homem por quem eu me apaixonei não existia mais. Talvez nunca tivesse existido. No lugar dele, havia um estranho, um mestre ilusionista cujo maior truque era me fazer acreditar que eu era louca. E o truque tinha acabado. A conversa aconteceu na cozinha, o coração da casa que já não era um lar. O cheiro de café pairava no ar, um aroma de normalidade em um mundo que havia virado de cabeça para baixo. Ele tentou argumentar, minimizar. Foi um erro, não significou nada, eu estava sob pressão. Eram as mesmas desculpas que eu já tinha lido em roteiros de filmes ruins. Eram palavras vazias, tentando preencher um buraco que já era grande demais. Eu o ouvi em silêncio, deixando que ele esgotasse seu arsenal de mentiras. Quando ele terminou, um silêncio pesado se instalou entre nós. Ele me olhava, esperando uma reação. Esperando as lágrimas, os gritos, talvez o perdão que ele acreditava merecer. Mas eu estava seca por dentro. Então respirei fundo e a palavra saiu, não com ódio, mas com a calma assustadora da certeza. Eu quero o divórcio. Fui eu quem disse. E no momento em que a palavra deixou meus lábios, eu senti um poder que não sabia que possuía. Foi como se eu tivesse acendido uma luz em um porão escuro onde eu vivi por anos. Ele me encarou incrédulo. A incredulidade se transformou em zombaria. Divórcio? Você não vai a lugar nenhum. Você não é nada sem mim. E essa foi a última pá de cal. Ele não estava lutando por nós.
ele estava lutando pelo controle sobre mim. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor e logística. Sair daquela casa foi o ato mais difícil e necessário da minha vida. Cada objeto que eu embalava em caixas de papelão era um fragmento de um futuro que não aconteceria mais. As fotos na parede, os livros que lemos juntos, o sofá onde sonhamos nossos planos. Eu estava empacotando os fantasmas de uma vida. A reação da minha família foi um misto de apoio cauteloso e medo mal disfarçado. Minha mãe, com os olhos cheios de preocupação, me perguntou: "Você tem certeza, minha filha? Casamento é difícil mesmo." Eu entendi o medo dela. Era o medo da tradição, do que os outros iriam pensar, o medo de ver a filha carregar o estigma de mulher divorciada. Alguns amigos se afastaram, desconfortáveis com a nossa dor, como se o divórcio fosse uma doença contagiosa. Outros se tornaram minha rocha, meu exército de uma mulher só, me trazendo comida, me ouvindo chorar por horas, me lembrando de que eu ainda existia para além daquele casamento. O processo do divórcio foi a materialização da Guerra Fria que vivíamos, não foi amigável. Ele, que antes me acusava de ser controladora, agora tentava me controlar através do dinheiro, dos bens. Cada item da nossa vida em comum virou uma arma em potencial, um campo de batalha. Ele queria me punir por ter ousado sair da jaula. O momento mais difícil foi a primeira audiência. Sentar naquela sala fria de tribunal em cadeiras opostas, com advogados falando sobre a nossa vida como se fosse um negócio a ser liquidado. Eu olhei para ele, do outro lado da sala, e não reconheci o homem com quem dividi 15 anos. Seu rosto era uma máscara de raiva e ressentimento. Naquele momento, a tristeza me atingiu com a força de uma onda. Eu não estava de luto pelo homem que ele havia se tornado, mas pelo jovem que um dia me prometeu um lar na areia da praia, sob as estrelas. Eu estava de luto pelo sonho. E chorei ali em silêncio, um choro que era só meu. Meses se passaram, meses de negociações, de papéis, de um desgaste emocional que parecia não ter fim, até que chegou o dia da assinatura final. Fomos a um cartório, um lugar impessoal, com um cheiro de papel velho e burocracia. Não nos olhamos, o oficial nos entregou os papéis e uma caneta. Minha mão tremia um pouco quando a peguei. Lembrei-me da minha mão assinando a certidão de casamento, cheia de esperança e sonhos. Agora a mesma mão estava prestes a assinar o atestado de óbito daquela vida. Olhei para a linha pontilhada onde meu nome deveria ir. Por um segundo o abismo do futuro se abriu à minha frente. O medo era paralisante. Quem eu seria agora? O que eu faria? Então, eu respirei fundo. Olhei para minha assinatura, para o meu nome. Não o nome dele que eu carreguei por tanto tempo. O meu. O nome que meus pais me deram. O nome da mulher que estava ali, quebrada mas inteira. E eu assinei. A tinta preta no papel branco foi o ponto final mais definitivo que eu já escrevi. Quando levantei os olhos, ele já havia assinado e estava de costas, saindo. Ele não olhou para trás, e enquanto a porta se fechava, eu não senti o que esperava sentir. Não senti a devastação completa, nem a euforia da liberdade. Eu senti alívio. Um alívio profundo, pesado, como o de um soldado que finalmente pode baixar as armas depois de uma longa guerra. Senti tristeza pela batalha perdida, mas uma paz imensa por saber que a guerra finalmente havia acabado. Saí do cartório, e o sol da tarde bateu no meu rosto. Eu parei na calçada, sem rumo. O mundo ao meu redor continuava o mesmo, mas eu era outra pessoa. A fortaleza havia sido demolida. Os muros, reduzidos a pó. E ali, de pé sobre os escombros, com o coração partido, e os papéis do divórcio na bolsa, eu senti a primeira brisa de algo que eu mal reconhecia. Era o cheiro de um terreno baldio, vazio, assustador, mas meu. Inteiramente meu. E pela primeira vez, eu entendi que não precisava reconstruir o mesmo castelo. Eu podia desenhar uma planta completamente nova. Os primeiros meses foram um oceano de silêncio. Depois do barulho da guerra, da demolição, da burocracia, o que sobrou foi um silêncio que tinha peso, que ocupava espaço. No meu novo apartamento, pequeno e com paredes brancas que pareciam me encarar, cada ruído da rua era um lembrete da minha solidão. O som do garfo batendo no prato, agora solitário. O espaço vazio do outro lado da cama,
um continente gelado que eu não ousava explorar. Eu me sentia como uma astronauta que teve o cabo de segurança cortado, flutuando à deriva em um universo que antes era familiar. Houve noites em que a solidão era uma dor física, um aperto no peito que me fazia dobrar ao meio. Eu chorava pela ausência não necessariamente dele, mas da rotina, da familiaridade, da pessoa que eu era quando estava com ele. O luto não é apenas pela pessoa que se foi, é por todas as versões de nós mesmos que morrem com o fim de uma era. Mas, em meio a esse mar de melancolia, pequenas ilhas de liberdade começaram a emergir. Lembro-me da primeira vez que aconteceu, era um sábado à noite. Eu não tinha planos. O pânico começou a subir, a velha voz que dizia: "Você está sozinha. Ninguém te quis." Mas então, olhei para a estante e vi aquele livro que eu queria ler há meses, mas que ele sempre dizia ser denso demais. Peguei o livro, fiz uma xícara de chá, me enrolei no sofá com uma manta e comecei a ler. As horas passaram. Quando dei por mim, era madrugada, e eu me senti em paz. Ninguém tinha mudado o canal da TV, ninguém tinha me interrompido. Aquele tempo, aquele silêncio, tinha sido só meu. Foi a primeira vez que a solidão se pareceu com liberdade. Esses vislumbres se tornaram meu bote salva-vidas. Comecei a colecioná-los. A liberdade de pintar uma parede de azul turquesa porque eu achava linda, sem precisar de aprovação. A liberdade de comer salada no jantar e sorvete de sobremesa, sem julgamentos. A liberdade de ouvir a mesma música 10 vezes seguidas bem alto e dançar descalça na sala. Eram pequenos atos de rebelião, pequenos atos de redescoberta. A cura para mim não foi um caminho reto, foi uma espiral. Eu dei um passo para frente, e às vezes 2 para trás. A terapia foi meu mapa. Minha terapeuta não me deu respostas, mas me deu as ferramentas para encontrá-las. Ela me ensinou a nomear os sentimentos, a entender os padrões, a reconhecer a manipulação que eu havia sofrido. Foi na terapia que eu chorei o choro que não consegui chorar no tribunal. Foi lá que eu percebi que a minha intuição nunca esteve errada, eu apenas tinha sido ensinada a silenciá-la. E então, eu voltei para a aula de cerâmica. Afundar as mãos na argila fria e úmida era como afundar as mãos na minha própria alma. Havia dias em que o vaso que eu tentava criar desmoronava, e eu sentia uma frustração imensa. Mas eu aprendi a juntar os pedaços, a amassar a argila de novo e a recomeçar. Cada peça que saía do forno, imperfeita, mas sólida e real, era uma vitória. Era a prova de que eu podia criar algo belo e funcional a partir do caos. Reconectei-me com as amizades que a vida de casada havia colocado em segundo plano. Aquelas amigas que me viram em todas as minhas fases, e que me acolheram de volta sem perguntas, apenas com um abraço e uma taça de vinho. Elas me lembraram de quem eu era antes de ser esposa de. Elas me lembraram da minha risada, do meu senso de humor, da minha força. E na carreira, eu mergulhei. O trabalho se tornou meu porto seguro, um lugar onde minha competência era inquestionável. Recebi uma promoção. Liderar um projeto e vê-lo dar certo, saber que aquilo era fruto do meu esforço, do meu talento, me deu um senso de valor que eu nunca havia encontrado no reflexo dos olhos de outra pessoa. Hoje, minha vida não se parece em nada com a de antes. Eu moro no mesmo apartamento, mas as paredes não são mais brancas. Uma é azul turquesa, cheia de fotos. Fotos minhas, das minhas viagens sozinha, dos meus amigos, das minhas sobrinhas. Não há mais um silêncio opressor. A música, o som dos meus próprios passos, o barulho do teclado enquanto trabalho até tarde em um projeto que me apaixona. Minha rotina é minha. Eu acordo cedo para caminhar no parque não porque preciso, mas porque amo o sol da manhã. Tomo meu café lendo, sem pressa. Meu lar não é mais uma fortaleza para me proteger do mundo. É uma base de lançamento para eu conquistar o mundo. Eu aprendi que sou mais resiliente do que jamais imaginei. Aprendi que minha própria companhia não só é suportável como é deliciosa. Aprendi que o amor não deve ser uma fusão, onde 2 pessoas se tornam uma, perdendo suas bordas. O amor saudável é um encontro de 2 universos inteiros, que escolhem orbitar juntos, mas que nunca deixam de ser estrelas com luz própria. E o perdão. Sim, eu perdoei. Não foi um ato de absolvição para ele. Ele talvez nunca saiba ou se importe. O perdão foi um presente que eu dei a mim mesma. Perdoar não foi esquecer. Foi fazer as pazes com a minha história.
Foi olhar para as cicatrizes e entender que elas não me definem, mas contam a jornada de como eu me tornei quem sou. Perdoar foi soltar a âncora do ressentimento para que meu barco pudesse finalmente navegar para águas abertas. Quanto ao futuro, eu não o planejo mais com a rigidez de um arquiteto, eu o desenho com a fluidez de uma artista. Não estou procurando por um novo amor, mas também não fechei as portas para ele. A diferença é que, hoje, eu sei que não preciso de ninguém para construir minha casa. Eu já moro nela. Se alguém chegar, terá que ser para construir um jardim bonito ao redor, alguém que admire a estrutura que eu ergui sozinha, tijolo por tijolo. Meu foco é viver a vida que eu mesma criei, com a autenticidade que me foi roubada e que eu reconquistei com unhas e dentes. A mulher que sou hoje não é uma versão melhorada daquela que se casou. É uma mulher completamente nova, uma mulher que encontrou sua fundação não no amor de outro, mas no amor inabalável por si mesma. E essa construção, essa sim eu sei, é para sempre. Se eu pudesse voltar no tempo, não para mudar o curso da história, mas apenas para ter um minuto com a mulher que eu era, sentada à beira da cama naquela noite escura, com o coração estilhaçado pelo bip de um celular, eu não gritaria para ela fugir. Eu não a chacoalharia para que acordasse, eu me sentaria ao seu lado, no silêncio ensurdecedor daquela traição, pegaria sua mão gelada e sussurraria no seu ouvido. Eu diria: eu sei que você está com medo. Um medo que paralisa, que te faz questionar cada escolha que você já fez. Eu sei que a voz da sua mãe, da sua avó, do mundo inteiro, está gritando que você precisa ser forte, perdoar, lutar pelo que construiu. Mas eu quero que você escute outra voz. A mais baixa de todas. Aquela que vem do fundo da sua alma, que você passou tanto tempo aprendendo a ignorar. Essa voz, essa intuição que te aperta o peito, não é paranoia. É a sua verdade. Ela é o seu norte. Confie nela. Confie nela como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Eu continuaria, olhando nos seus olhos cheios de pânico. Você acredita que sua força está em aguentar, em suportar o peso desses muros que estão ruindo sobre você. Mas sua verdadeira força, a força que vai te redefinir, está na coragem de soltar. Deixar cair. A força não está em salvar este castelo. Está em sobreviver à sua demolição para então aprender a construir seu próprio lar. Você não está falhando, você está, pela primeira vez, se salvando. E vai doer. Vai doer como nada nunca doeu antes, mas eu te prometo, do outro lado dessa dor, existe uma mulher que você ainda não conhece, e ela é extraordinária. Ela está esperando por você, seja corajoso o suficiente para ir ao encontro dela. E para você que talvez esteja me ouvindo agora, sentada no chão da sua própria demolição, cercada pelos escombros de um amor que se tornou ruína. Para você, que olha para o futuro e só consegue ver um terreno baldio, assustador e vazio, eu quero que saiba de uma coisa. Esse caos, essa dor que te rasga por dentro não é o seu fim, é a sua fundação. Cada lágrima que você derrama está irrigando o solo para o que virá a seguir. A vida que acabou não era a sua obra-prima, era apenas o rascunho, o esboço. Agora você tem a página em branco, e as mãos. Não tenha pressa de reconstruir. Permita-se caminhar descalça sobre os destroços. Sinta a dor. Honre o seu luto. Chore pelo sonho que morreu. Mas não monte sua tenda nesse lugar, porque você não foi feita para morar nas ruínas, você foi feita para construir catedrais. A sociedade vai te entregar muitas plantas baixas prontas. Vão te dizer como sua nova vida deve ser, com quem você deve estar, o que você deve sentir. Rasgue todas elas. A sua planta baixa, a única que importa, será desenhada com as linhas das suas cicatrizes, com a tinta da sua resiliência, e com a arquitetura dos seus próprios sonhos, aqueles que você engavetou por tanto tempo. Não busque por alguém que te complete, você já é completa, busque por si mesma. Redescubra do que você gosta, o que faz seu coração vibrar, o que te faz rir até a barriga doer. Apaixone-se pela sua própria companhia. Transforme sua solidão em solitude, um espaço sagrado de reconexão. E saiba que o divórcio, a separação, o fim, não é um atestado de fracasso. É um diploma de coragem. É a prova de que você se amou o suficiente para não aceitar uma vida que era menor do que a sua alma merecia.
Hoje, eu não sou definida pela história que acabou, eu sou definida pela força que descobri ao reescrever o meu final. E a minha maior liberdade não foi me livrar de um casamento infeliz, foi me tornar inteiramente livre para ser a mulher que nasci para ser. Então respire fundo. Olhe para esse terreno vazio. Ele não é o fim da linha. É o começo de tudo. É o seu lote. Sua terra. Seu futuro. Pegue o primeiro tijolo. Pode ser pequeno, pode ser imperfeito. Mas ele é seu. E comece a construir. Não uma fortaleza para se esconder, mas um lar para florescer. Porque essa construção, a que fazemos com amor próprio como cimento e coragem como alicerce, essa sim, é para sempre.